Capítulo 6. As garotas de Longbourn em breve receberam as de Netherfield, e depois lhes retribuíram a visita. A afabilidade da senhorita Bennet continuava cativando tanto a senhora Hurst quanto a senhorita Bingley, e embora rotulassem a mãe de insuportável e as irmãs mais novas de indigna dimensão, expressavam o desejo de conhecer mais a fundo as duas mais velhas. Jane ficou sensibilizada, mas Elizabeth decididamente não simpatizava com elas. A consideração por Jane, se é que era consideração, só valia enquanto inspirada pela admiração do irmão. Este, na verdade, não escondia quanto a admirava, mas Elizabeth também via como sua irmã cedia a preferência, que no seu espírito alimentara desde o primeiro dia que o vira, caminhando a passos largos para o amor. Contudo, era com prazer que considerava a impossibilidade de tal fato se tornar de domínio público, uma vez que Jane nunca permitiria qualquer suspeita impertinente, e compartilhou o fato com a senhorita Lucas. Talvez seja agradável para uma pessoa, replicou Charlotte, ser capaz de, em tais casos, iludir a opinião pública. Mas essa mesma reserva pode se tornar uma desvantagem. Se uma mulher é igualmente hábil em esconder sua afeição do objeto que a motiva, ela se arrisca a perder a oportunidade de cativá-lo, e de nada adiantará manter os outros na mesma ignorância. Em 9 entre 10 casos, seria preferível uma mulher mostrar mais afeição do que realmente sente. Bingley gosta da sua irmã, mas pode não ir mais além se ela não lhe der um sinal. Mas ela o faz, tanto quanto sua natureza permite. Se até eu vislumbro os sentimentos que Jane nutre por ele, ele é um tolo se não os percebe. Ele não conhece tão bem quanto você a natureza de Jane. Mas se uma mulher gosta de um homem e não faz nada para esconder, ele vai acabar descobrindo. Talvez isso seja verdade se ele estiver junto dela o suficiente. Ora, embora Bingley e Jane se encontrem com frequência, nunca é por muito tempo. E como quando se vêem é sempre perto de muita gente, fica impossível aproveitar todos os momentos para conversarem um com o outro. Jane deveria, assim, desfrutar ao máximo a escassa meia hora em que detém a atenção dele. Quando estiver finalmente segura do amor dele, pode se apaixonar como bem entender. Tudo isso é muito certo, replicou Elizabeth, para aqueles casos em que o que prevalece é o desejo de se casar bem. Se um dia eu resolver arrumar um marido rico, ou simplesmente um marido, creio que adotarei seu sistema. Mas não é este o caso de Jane. Ela não persegue um objetivo. No ponto em que as coisas estão, ela não pode nem sequer estar certa da natureza dos próprios sentimentos, quanto mais da sua sensatez. Conheceu-o há apenas 15 dias. Dançou 2 vezes com ele em Meryton. Viu uma manhã na casa dele e desde então jantou 4 vezes em sua companhia. Como pode ver, não é suficiente para ela se familiarizar com o jeito de ser dele. Claro que não, do modo que você conta. Se ela tivesse se limitado a jantar com ele, mas passaram muitas horas juntos em 4 ocasiões. Sim, essas 4 noites mostraram que ambos gostam mais de 21 do que de outro jogo, mas não creio que tenha servido para muito além disso. Bom, disse Charlotte, de coração desejo boa sorte para Jane. Se ela se casar com ele amanhã, eu diria que a possibilidade de ser feliz é tão grande quanto se tivessem passado 1 ano se conhecendo melhor. A felicidade no casamento é uma questão de sorte, por mais profundos que sejam o conhecimento mútuo ou a identidade entre as partes interessadas antes do enlace, esses fatores em nada contribuem para a felicidade. Quanto menos conhecer os defeitos daquele com quem se vai passar o resto da vida, melhor será. Você me diverte, Charlotte, mas isso não faz o menor sentido. Você mesma não agiria assim. Ocupada em observar a atenção que o Sr. Bingley concedia à sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar de que ela própria se tornara objeto de certo interesse aos olhos do Sr. Darcy. A princípio, ele lhe admitira uma certa beleza, quase com relutância. No baile, olhara para ela sem admiração, e na vez seguinte, olhou apenas para criticá-la. Porém, ainda mal ele se certificava da quase inexistência de um traço bonito naquele rosto, quando começou a achá-la especialmente inteligente, pela bonita expressão de seus olhos pretos. A esta descoberta, sucederam-se outras igualmente desconcertantes. Embora seu olhar crítico tivesse detectado mais de uma falha de simetria perfeita na forma do corpo dela, admitia que era uma figura graciosa e agradável. Apesar de considerar os modos de Elizabeth muito aquém dos do mundo elegante, cativaram-no pela sua graciosidade simples. Ela não dava conta de nada disso. Para ela, ele não passava de um homem antipático, que não a achara suficientemente atraente para dançar.